Eu gostaria de iniciar, então, que nós colocássemos nossos pensamentos em conjunto, que nós praticássemos hoje algo que sempre que nós temos a oportunidade de fazer, nos aproxima mais e mais da espiritualidade, que é praticar a gratidão. Sempre que possível, lembrarmos de agradecer pela nossa existência, agradecer por estarmos passando por tudo o que estamos passando, tranquilos, com saúde, junto às nossas famílias. Agradecemos também pelo apoio que é dado à nossa casa de oração. E pedir, né? Por que não? Pedir que tudo continue em paz e que o amor, a paciência do Mestre Jesus possa permanecer entre nós nessa noite e sempre que possível. Que assim seja. O Chico Xavier, ele psicografou em todos os gêneros literários: épico, lírico, dramático, infanto-juvenil. Por seu intermédio, a partir de 1927, os autores espirituais escreveram romances, novelas, contos, crônicas, poemas, canções. A parceria de Chico Xavier e Emmanuel gerou obras de grande valor. O Emmanuel, ele dedicou-se, como nós sabemos, a escrever, através do médico Xavier, épicos históricos, né? Como Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, que tratam, que versam sobre o cristianismo nascente. Mas Emmanuel ditou também obras essencialmente doutrinárias, onde ele comenta ensinamentos do Evangelho de uma forma original, de uma forma atraente, ensinando-nos não somente a compreender a doutrina cristã, mas efetivamente a praticá-la em todos os momentos da nossa vida. Ou seja, são lições para o nosso dia a dia. Hoje eu selecionei nessa oportunidade uma página que está no livro Palavras de Vida Eterna. Essa página recebeu o título de Emmanuel de Vontade Divina. O Emmanuel utiliza uma passagem que nós encontramos na carta escrita por Paulo à jovem comunidade cristã que se estabelecera em Roma. Com certeza, coube a Paulo uma pesada missão, né, de difundir, principalmente aos pagãos, aos chamados gentios, os ensinamentos de Jesus. E ele, Paulo, ele cumpre essa missão realizando viagens difíceis naquela época, né? Escrevendo epístolas, as famosas cartas, né? Direcionadas às comunidades de pessoas que estavam recém-convertidas ao cristianismo. Certamente, a gente tem que reconhecer que Paulo foi o mais corajoso, o mais bem preparado, o mais capaz, dentre todos os apóstolos. Porém, ele não foi um dos 12 apóstolos, né? Vamos agora, então, compartilhar a íntegra do texto dessa noite. Por favor, Alberto. Vontade Divina, do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 158, por Emmanuel, na psicografia de Xavier. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aos Romanos. Expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Todavia, devemos aprendê-la na essência e no rumo que nos será claramente possível. Não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la, nem
pelos constrangimentos da terra que nos impelem a compromissos determinados, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina, nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada, nem pelos acicates da prova que nos corrigem os sentimentos. A fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito, largando a era do conformismo que se nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hábito, em repetidas experiências no plano material. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora, no jogo das ocorrências temporárias da instância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida, sem luz em nós. Obrigado, Alberto. Bom, essa passagem de Paulo, no texto que nós acabamos, ela é magnífica, né? Assim como a dissertação de Emmanuel, né? Permitindo que nós possamos absorver um pouco do conhecimento e do entendimento que é possível sobre Deus. Vejamos mais uma vez, então, a passagem que é escrita por Paulo aos Romanos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será essa perfeita vontade de Deus? O Paulo pede para que nós não nos conformemos com esse mundo. Ele se refere a todos os problemas que têm os homens e todas as mazelas desse mundo. Por isso que Jesus dizia que ele não era desse mundo, né? Que esse, na verdade, ainda é um mundo muito atrasado. Paulo pede também: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É um convite para que modifiquemos o nosso entendimento das coisas divinas. Uma nova forma de ver as coisas divinas. Esse convite não soa um tanto similar, um tanto familiar para nós? É a famosa reforma íntima. Não adianta a transformação da nossa personalidade de uma forma exterior. É preciso uma renovação por dentro de nós mesmos. É preciso avançar no conhecimento superior. Mesmo que esse caminhar nos custe suor, nos custe lágrimas. A mudança é sempre de dentro para fora. Mas qual é o objetivo da transformação? E o Emmanuel responde para nós: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não devemos nos conformar com o mundo que vivemos, mas também nós não vamos ficar brigando com as pessoas. Não conformar é não aceitar essas coisas desse mundo para nós e não para os outros. Mas para o sucesso, né, será necessário a transformação pelo nosso entendimento. Então, se iniciarmos a renovação de nosso entendimento, começar a estudar a palavra que Deus está escrevendo através desses espíritos protetores, teremos um novo entendimento a respeito de Deus. Aí sim, nós vamos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Lembremos que o que está correndo na Terra agora não é de se estranhar, porque, afinal, tais tempos estão previstos desde muito. E, infelizmente,
poucos foram e são os que possuem ouvidos de ouvir, como alertou o Cristo. Vamos passar, então, agora para a análise dessa dissertação de Emmanuel. Quando Emmanuel afirma que a vontade de Deus se expressa pela circunstância de nossa existência, mas temos que aprender na essência e no rumo o que nos será claramente possível, ou seja, aprendemos pela circunstância pelas quais passamos, mas nós temos que estar atentos para aprender na essência e no rumo, entender a vontade de Deus e o rumo que está sendo traçado para nós, afirmando Emmanuel que isso é claramente possível. Nós temos tendência de buscar explicações no passado, quando a maioria das vezes essas explicações elas estão nas nossas ações e nas nossas atitudes e nas nossas escolhas do presente, não são consequências do passado. E Emmanuel segue dando alguns exemplos, né, práticos de como que a vontade divina se expressa. Não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la. Temos, sim, né, alguns avisos religiosos que nos mostram qual é a essência, qual é o rumo da vida em Deus. Renovemos o nosso espírito no dia a dia, né, estudando as lições desses vanguardeiros do progresso e procurando viver a nossa existência sob a inspiração do trabalho que sempre é incessante. Continua o texto de Emmanuel. A vontade se expressa nem pelos constrangimentos da terra que nos impelem a compromissos determinados. Sim, nós temos compromisso aqui na terra e nós temos que cumprir esses compromissos. Pode ser que tenhamos esquecido em algum ponto da nossa vida, mas nós temos sempre aí a espiritualidade ao nosso lado, tentando nos auxiliar, nos dando alertas, nos encaminhando para uma escolha adequada. A dor, o sacrifício, a aflição, a amargura, são processos de sublimação, né, que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual ela seja aumentada, ela seja ampliada. A vontade divina também se expressa nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina. Nós temos preceitos sociais que regem a sociedade, que nos mantêm em disciplina. A disciplina, os preceitos, a vida em sociedade, ela requer disciplina. A vontade divina se expressa nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada. Felizmente, nós temos amigos. Poucos, mas são verdadeiros amigos que nos ajudam nessa caminhada. A vontade divina se expressa nem pelos acicates da prova que nos corrigem os sentimentos. Olha, os textos de Emmanuel, mesmo que você não tenha conseguido entender, né, a mensagem final, garanto para você que, ao final, você vai sempre enriquecer o vocabulário, porque sempre aparece alguma palavra que nos remete ao dicionário, como é o caso desse nosso texto, a palavra acicates, né? Acicate significa estímulo. Ele quer dizer que a prova, né, tem estímulos que vai corrigir, que corrigem os nossos sentimentos. Ou seja, a dor, ela não é uma punição, mas ela é uma correção e ela é uma lição. Segue Emmanuel, citando que a fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. É imperioso sermos obedientes, ou seja, nós temos que nos renovar em espírito, porque isso vem nos ajudar, mas é imperioso que nós queiramos nos renovar em espírito.
Nós temos que querer essa renovação. Nós sabemos da necessidade da reforma íntima, mas, às vezes, nós protelamos. A verdade é que nós temos que querer essa renovação. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito, largando a era do conformismo que se nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hábito em repetidas experiências no plano material. A era, aqui que está citada no texto, é a era com H, né? Ela é uma planta trepadeira, uma planta rasteira, né? E ela se alastra facilmente, né? Se tiver espaço na terra, nas árvores, ela vai ocupando esse espaço rapidamente, né? O Emmanuel faz aqui, então, uma analogia, né? Faz uma alegoria entre a era e a maneira como o conformismo se alastra entre os homens. Nós temos que largar esse conformismo que aumenta cada vez mais. A gente conforma-se com isso, conforma-se com aquilo, conformando com as coisas do mundo. E a gente se esquece que nós não somos do mundo. Nós temos que entender que nós somos espíritos eternos. Nós estamos passando, sim, por uma visita nesse planeta. Estamos passando por uma experiência nesse planeta. Temos que, de alguma forma, largar esse conformismo que penetra no íntimo da nossa alma e que, infelizmente, por vezes, passa a ser a nossa vontade. Temos que buscar sair dessa atitude de conformismo que se alimenta, segundo Emmanuel, pelo adubo do hábito em repetidas experiências no plano material. Ou seja, nós colecionamos existências, colecionamos reencarnações após reencarnações, sem o devido aproveitamento, sem nos acordarmos da necessidade de parar com essa coleção de existências, pelo adubo do hábito em repetidas experiências no plano material. O texto de Emmanuel vai caminhando para uma conclusão. Diz ele: recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora no jogo das ocorrências temporárias da estância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. Contemporizar, mais uma vez, é tolerar, é conformar. Diz ele que temos de receber os auxílios edificantes que o mundo nos oferece, mas fujamos de tolerar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais. Isto é, devemos nos aprimorar, aperfeiçoar cada vez mais, porque a educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora no jogo das ocorrências temporárias da estância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. A nossa busca deve ser incessante, deve ser pelo aperfeiçoamento do nosso espírito. Você pode ser importante aqui nesse plano material. Pode estar brilhando no jogo da vida, né, junto aos homens. Mas isso não tem um valor nenhum. Valor nenhum. Por quê? Porque muitas das vezes está dando muita importância àquilo que os homens dão importância, na maioria das vezes, que é o orgulho, que é a vaidade. E isso é de nenhuma importância. Orgulho e vaidade foram vícios extremamente combatidos pelo Mestre Jesus. Nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. É preciso que nós tenhamos o comportamento que Deus nos orienta. Entender os desígnios de Deus
para podermos seguir a trajetória traçada para nós. Por isso que é muito importante, é definitivo o Evangelho de Jesus. É de suma importância observar e seguir o seu Evangelho. Afinal de contas, o Espiritismo sem Jesus nada mais do que seria do que um outro ismo. Apliquemos, então, na construção de uma vida equilibrada, onde estivermos, mas não vamos nos esquecer de que somente pela execução dos nossos deveres, na concretização do bem, nós alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus ao nosso respeito. A tônica da lição do Emmanuel é a necessidade da renovação para acender a luz de Deus que está contida em cada um de nós, a centelha divina. Relembrando no texto de Emmanuel que nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida sem luz em nós. Existe uma luz dentro de cada um de nós. Essa luz precisa ser alimentada, ela precisa ser cuidada para brilhar com força. Brilhe. Quando você brilha, você permite que os outros façam o mesmo. Não esconda a sua luz em um cantinho qualquer. O mundo precisa que você brilhe. E Jesus veio dar exemplos de como liberar essa luz. Porque essa é a real vontade divina. Que façamos a nossa luz brilhar. Para finalizar, foi numa época sufocada pelo materialismo. Foi num período onde o homem havia descambado para o terreno assentado da violência e da luxúria. Foi num tempo onde as festas regadas a vinho e a vícios tomavam conta dos palácios. Os mais fracos eram humilhados pelos mais poderosos. O povo oprimido se deixava envolver pelo fanatismo e pelos rituais que cegam a fé. Ele veio. Surgiu simples, sozinho, andar calmo, gestos suaves e um olhar inesquecível. Não se fez acompanhar de nenhum exército, não usou de espada, não fez alarde. Ele veio. Quem é ele? Se quiser, a própria encarnação do amor. Se quiser, o maior expoente do amor divino. Se quiser, o mestre dos mestres. Se quiser, o amigo inseparável de nossos corações. Se quiser, o modelo e guia. Talvez o vocabulário humano seja pobre demais para defini-lo. Então, digamos que ele é simplesmente Jesus. Desejo que a paz do Mestre permaneça hoje e sempre presente entre nós. Obrigado pela atenção de vocês.